E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui, ó. Mais uma dica aí para essa prova. Você que vai prestar esse concurso em São Francisco do Sul, eu havia combinado com vocês trazer algumas questões. Então, vamos lá, vamos cumprir com a promessa aqui. Mais uma questão, mais uma dica, mais uma questão de prova anterior. Vamos ver qual que é o assunto agora? Ó, o assunto dessa questão aqui é concordância. Assinale a alternativa em que a concordância verbal não está correta. A pergunta deles aqui numa das provas anteriores aí de um concurso. Ele está perguntando a não correta, ele quer a errada. Vamos tentar fazer a questão? Vamos fazer o seguinte, como a gente fez no outro vídeo. Pausa o seu vídeo, tenta responder a questão, marca o tempo, veja quanto tempo você consegue responder e eu venho aqui com o gabarito e com os comentários. Tá valendo? Vamos lá então. Parabéns, você acertou a questão, foi na letra C, né? Aí tá o erro, né? Vamos ver aí por que tá errado e por que as outras estão corretas. Separando aqui, ó. Letra A, nós ficamos. Lembra que a pergunta é sobre concordância verbal? Então eu vou olhar esse verbo aqui, né? Ó, vou pegar este verbo aqui, ó, ficamos. Eu vou identificar. Quem é o sujeito desse verbo? Você sabe que o sujeito desse verbo é o nós. Então o nós está conjugando o verbo ficar. Então, nós aqui, ó, eu, tu, ele ou ela, nós, primeira pessoa do plural, ficamos, verbo conjugado no presente do indicativo. Nós ficamos, concordância correta com o ficar junto com o sujeito aqui. Então, o verbo ficar está concordando aqui, ó, com o sujeito nós. Perfeito, aí tranquilo, né? Aí na letra B, alguém aí me fez uma pergunta. Falou, professor, aqui nós temos qual dos dois competidores? A gente tem o qual no singular e dos dois competidores no plural. Por que o verbo fica no singular aqui, né? Porque o que acontece é o seguinte. Nós temos o sujeito que ele começa aqui e termina aqui, né? Aí aqui vem o verbo, né? Então o verbo o que ele faz? Ele vai olhar quem é o sujeito dele e vai ver, bom, meu sujeito é tudo isso aqui, né? Ó, põe lá, ó, tudo isso aqui é o meu sujeito, é o elemento que está me conjugando. Só que o verbo volta aqui, ó, ele volta aqui e vê competidores. Ele dá uma olhada que tem um elemento ligando competidores aqui, ó, com a preposição de, né, dos dois competidores. Então, essa preposição impossibilita o verbo concordar com esse termo que está ligado com essa preposição, porque o núcleo do sujeito, que é aquele elemento com o qual o verbo concorda, ele não pode ser preposicionado. A regra, né, via de regra, é isso. Então, o que é o núcleo? É a principal palavra do sujeito. Só que a gramática diz assim, ó, quando a gente tem um sujeito formado pela expressão qual, né, aí vem ligado aqui com dos, ó, qual dos dois competidores, qual de vocês, qual dos alunos, qual das meninas. O que a gramática diz? O verbo vai ficar no singular para concordar com esse pronome aqui. Por isso que o verbo está no singular. Vencerá, conjugado no futuro, mas no singular. A questão é sobre concordância, né? E aí o verbo existir ele apresenta o sujeito, que é dois tipos de remédio. Então, ó, dois tipos de remédio é o sujeito do verbo, né? E ele está depois aqui, ó, do verbo, está pós-posto, mas o verbo concorda com esse sujeito, com esse núcleo aqui, dois tipos. Então o verbo tem que estar no plural, dois tipos está no plural. E aí a gente tem o verbo haver, né? Na última frase aqui, ó, na letra D, o verbo haver no sentido de existir, ele não apresenta a terceira pessoa do plural, ele é um verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele verbo que não tem sujeito e automaticamente não tem concordância no plural. Então ele tem que ficar no singular. Agora, quer ver? Quando você estuda isso aqui, eu tenho isso aqui na nossa matéria, aqui nos nossos vídeos, né? Nas nossas aulas, eu mostro para o candidato o seguinte, ó, como ele tem sentido de existir, se você trocar pelo existir, no mesmo tempo, ó, o que vai acontecer, ó? Só existiam, aí ele vai para o plural. Por quê? Porque o haver, no sentido de existir, não tem sujeito, sempre no singular. Mas o seu sinônimo, que é o existir, ele tem sujeito, e o sujeito é dois professores. Então, se você trocasse pelo verbo existir aqui, ele teria que ser flexionado para o plural para concordar com dois professores. Mas, como o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem plural, ele não tem sujeito, ele vai ficar no singular. Está aí o correto. Fechou? Conhece curso online? Você não conhece curso online ainda? Você está chegando aqui agora, você está vendo esse vídeo agora, vou te mostrar as vantagens do curso online. Fez a matrícula? Acesso imediato. Qualquer momento, né? Fez a matrícula, já acessa.
ilimitado, quantas vezes você quiser. No nosso curso a gente vai trazer teoria com diversas questões, centenas de questões comentadas, mais um material em PDF. Aqui, nós temos aqui algumas das vantagens. Tem um bônus, mais uma vantagem, caderno de questões para corroborar com essas questões aí, teoria. Todas as questões comentadas, gabaritadas, para todos esses cursos aqui. Assistente legislativo, assistente administrativo, assistente de gestão de pessoal, analista administrativo, analista legislativo, e com um valor, gente, aqui ó, era 497, passou para 297 ou 12 vezes de 29,65. Então, está muito barato para você se preparar e ter aí a sua independência financeira e a sua estabilidade. Mas não acabou aqui, tá? Porque o Vencendo Concursos lançou esse cupom aqui, ó. 10% de desconto em cima desses 297. Você vai digitar lá, ó, vai clicar lá, cupom Dorival 10. Para isso você tem que fazer o seguinte, ó. Você vai clicar nesse link abaixo aí e começar a estudar com a gente imediatamente. Vamos combinar então assim? Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse link abaixo, você vai fazer a sua matrícula, vai lá no link do cupom 10, mais 10, lá cupom Dorival 10, clica lá que você vai ter mais 10% em cima desse valor aí. E começa a estudar já. E fica ligado, tem mais dicas depois aí de questões para vocês. Tá vendo? Falei para vocês que as questões eram bem simples, dá para resolver tranquilamente. Vamos lá? Bora estudar então, gente? Valeu, até a próxima aí.